Você está disposto e disponível para transbordar? Amém, eu estou. Então vamos lá, nosso texto base aqui, Isaías 54, versículo 2 e 3, que diz: amplia o lugar da tua tenda, e estenda-se as cortinas da tua habitação. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Esse é o texto base ao qual nós vamos andar o ano de 2024. Mas no ano de nesse mês de janeiro, nós vamos ser intencionais de falar sobre transbordar. Esse não é apenas um ano de 2024 que vamos transbordar o ano todo, mas esse mês é a série Transbordar, onde nós vamos ser intensos e vamos aprender mais sobre transbordar. Amém? Então, semana passada, o pastor Elton iniciou a ministração, iniciando com esse texto aqui, ó. Então, nós dividimos em 4 partes. O pastor iniciou dizendo: amplia o lugar da tua tenda, e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Amém? Onde ele falou que há um ano profético para nós, onde nós vamos transbordar. Ano 2023 nós semeamos, plantamos, porque no ano de 2024 nós vamos colher. Amém? Então há algo que vai acontecer nessa igreja nesse ano de 2024, que nós vamos ver muitas pessoas chegando neste lugar. Essas cadeiras vão se encher, amém? Essas cadeiras vão transbordar, amém? Você está disposto para ver rostos novos neste lugar? Porque esse é o ano onde nós vamos ampliar as nossas tendas, onde nós vamos alcançar mais pessoas, e para isso nós vamos precisar ralar, meu irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: esse ano nós vamos ralar. Mas nós vamos ralar para Jesus, meu irmão. Nós vamos fazer mais por Ele. Amém? Para nós expandir, nós vamos ter que abrir os nossos lares para fazer um grupo de crescimento. Para nós expandirmos, nós vamos ter que dizer para o pastor: eis-me aqui, eu quero ser um líder de GC. Para nós expandirmos, nós vamos dizer para o pastor: eu quero discipular alguém, eu quero cuidar de uma vida. Então o Senhor está nesse tempo nos chamando para nós transbordar. E meu irmão, entenda que tudo aquilo que Deus te deu de abundância, que foi a salvação, não é só para ti. Tudo aquilo que Deus te dá de abundância é para tu derramar para um próximo, amém? Então transborde para o teu próximo. Amplia as tendas. Só que eu vou pregar hoje na parte do não impeças. Na semana que vem vai ter alonga as tuas cordas, e nós vamos finalizar: e fixa bem as tuas estacas, com o resultado, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Mas hoje eu vou falar especificamente de não impeças, onde eu vou destacar 2 maneiras, 2 atitudes nossas que nós podemos impedir do transbordar de Deus manifestar na sua vida. Amém? Então nós vamos ver aqui de que forma nós podemos impedir daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Você está nessa, meu irmão? Você quer transbordar? Você quer transmitir aquilo que você tem para outros? Já pensou que nós estamos carregando a salvação? Que nós vamos levar uma outra vida a viver uma vida eterna em Cristo Jesus? Então, nós vamos caminhar sobre o título da minha mensagem, não o impeças. Então eu e você podemos impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, amém? O diabo não pode impedir algo na sua vida, mas você pode impedir algo na sua vida. Mas o primeiro atitude nossa de impedir o transbordar é a incredulidade. A incredulidade, ela é inimiga da nossa fé. Então, se nós vivemos uma vida incrédula, nós estamos cancelando as promessas de Deus em nossa vida. Porque uma pessoa incrédula, ela não acredita naquilo que Deus quer fazer.
Uma pessoa incrédula, ela não vai acreditar que Deus quer transbordar através da sua vida, ou transbordar sobre a tua vida, para que você possa transmitir para outra vida. Então a incredulidade é a primeira atitude que pode impedir, meu irmão, de nós transbordar no ano 2024. Mas aqui não tem pessoas incrédulas, amém? Glória a Deus. Então Hebreus capítulo 3, versículo 7, estou usando a versão NVI, nova versão internacional. Hebreus 3,7 vai dizer assim, ó, olha só que texto tremendo. Assim, como diz o Espírito Santo. Quem está falando aqui? O Espírito Santo. O autor de Hebreu está usando as palavras a gente poderia dizer aqui, assim diz o Espírito Santo para nós, amém? Olha só que divino que é isso aqui, meus irmãos. Assim como diz o Espírito Santo, é Deus falando com a gente, presta atenção nisso. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de quem? De Deus, do Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês, não seja incrédulo, qual nós temos essa promessa de transbordar. A nossa liderança está debaixo do Senhor, e o Senhor falou que esse ano 2024 nós vamos transbordar, e essa palavra já foi lançada ao nosso coração. Mas não seja incrédulo, não endureça o teu coração a quanto a isso. Como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, olha só, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse, olha só, Deus ficou irado contra a geração do povo de Israel e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus mandamentos. Por isso, jurei na minha ira, olha só que forte isso, jamais entrarão no meu descanso. Até aqui o Espírito Santo falou, agora o versículo 12, o autor de Hebreus vai começar a falar. E ele diz para nós, igreja, contudo, irmãos, preste atenção nisso, ele está falando para a igreja, para nós, meu irmão, no tempo da graça, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo. Depois a gente vai falar sobre o coração perverso, mas olha só, tenham cuidado de vocês ter um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Vou repetir, tenham cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Olha só, a incredulidade nos afasta do Deus vivo. O texto continua dizendo, ao contrário, encorajem uns aos outros, transbordem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo, se nós apegarmos firme até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que diz, olha só, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aquele que foram desobedientes? Versículo 19. Vemos assim, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O povo de Israel, o autor de Hebreus está falando sobre o povo de Israel aqui, que eles não puderam acessar todos os benefícios de que Deus tinha para a vida deles por causa da
incredulidade. Incredulidade. Deus queria transbordar na vida daquelas pessoas, mas por causa da incredulidade deles, Deus não transbordou. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que Deus, cara, quer transbordar na sua vida, mas você é incrédulo. Você olha para a sua vida e não tem o que fazer, Edu. Mas Deus está dizendo que Ele é um Deus de transbordar. Mas o que está impedindo é a sua incredulidade, meu irmão. Talvez você não flua mais na sua vida, não dê mais passos diretos, porque você às vezes é vacilante na sua fé. E esse texto nos mostra que nós precisamos, hoje, se nós ouvir a voz do Senhor, nós não podemos endurecer o nosso coração. Se esse ano de transbordar é esse ano para a tua vida, então tu vai transbordar na tua vida financeira, tu vai transbordar no teu casamento, no teu relacionamento, tu vai transbordar. Mas se você não crer, não vai transbordar. Então, outro texto que me mostra sobre incredulidade, na verdade ele é um texto conhecido que diz que o profeta não tem honra no seu lar, na sua própria casa, mas se destaca aqui que foi por causa da incredulidade daquelas pessoas. Vamos ver, Mateus capítulo 13, versículo 53. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, aonde que Jesus chegou? Na sua cidade. Começou a ensinar o povo na sinagoga. E olha só, todos ficavam admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e o poder para realizar os milagres? Então Jesus fez milagres ali. Nota que aquele povo viu que Jesus fez milagres. Faz sentido? E olha só o 55. Eles começam a se perguntar entre eles: esse não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não está conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Aí o 57 disse assim, e encontraram motivo de tropeço nele, em Jesus. Encontraram motivo de desacreditar de Jesus. Jesus, porém, lhe disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Versículo 58, está a chave. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Aí o pastor Elton chega como líder dessa igreja e declara sobre a nossa vida que nós vamos transbordar. Mas pelo fato da incredulidade do povo, que não honra o profeta da casa, não recebe. Pode vir um outro pastor de fora, né, pastor? Pode vir um pastor dos Estados Unidos pregar aqui, todo mundo sai daqui voando. Eu peguei a minha promessa hoje, que culto maravilhoso. Aí vem o pastor Elton e diz: meus irmãos, hoje vocês vão transbordar, amém? E a incredulidade, ela entra no coração. Porque às vezes a gente olha o profeta da casa e, mas será? Esse não é o filho de Maria? Eu vi desde pequenininho crescendo, vi fazendo móveis com seu pai. Mas não. Aí Jesus diz: olha, eu não pude fazer muito milagre. Eu estava cheio, meus irmãos, Jesus. Eu estava louco para transbordar sobre a minha cidade, para curar, para salvar, para libertar. Eu queria fazer isso, mas por causa da tua incredulidade eu não posso fazer. Então é da vontade de Jesus até na sua própria casa transbordar. Mas se nós não cremos, nós não vamos receber. Uma pessoa incrédula, meu irmão, não enxerga a divindade de Jesus. Uma pessoa incrédula não enxerga a divindade de Jesus.
Porque aquele povo ali estava enxergando a humanidade de Jesus, estava olhando, filho de José, filho de Maria, o que ele está dizendo? Então, cuidado que a incredulidade te faz enxergar apenas do que é visível, mas a fé faz você ver além daquilo que os seus olhos não podem te mostrar. Por isso que nós somos um povo louco de ver coisas que aparentemente não estão aparecendo, mas nós acreditamos. Então Jesus estava ali, eu quero salvar, eu quero libertar, eu quero curar, mas eu não pude fazer, por causa da incredulidade do coração. Um dia o Senhor soltou uma frase no meu coração que diz que a incredulidade de um homem só vê o outro receber. Às vezes a gente vê que outras pessoas estão sendo abençoadas, estão transbordando, mas porque elas têm fé nisso. E o incrédulo fica ali, comigo não acontece nada. Eu entrei na igreja, parece que eu dei mais passos atrás. Não, meu irmão, coloca fé. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos o que retrocedemos para ser destruído, mas somos o que crê e somos salvo. Nós temos que ter fé, meu irmão. Fé traz a existência do milagre. Saia da vida da incredulidade. E olha só aí, agora nós temos um paralelo com um cara que é o pai da fé. Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Olha que louco isso. Tornando assim, pai de muitas nações. Olha o transbordar na vida de Abraão, se tornou pai de muitas nações. A bênção que estava em Abraão transmitiu para muitas nações, meu irmão. Mas a esperança não era aquela, mas ele creu na esperança e se tornou pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Aleluia, porque estava plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha só que tremendo isso, meu irmão. A Sara estava na menopausa. A Sara não podia ter mais filho, mas ele creu. Ele tinha duas escolhas: ou eu creio ou eu sou incrédulo. Ou eu deixo transbordar sobre a minha vida de eu ser pai de multidões, ou eu não recebo nada e fico aqui. Existe uma canção que diz assim, Ele é fiel para cumprir, cante, tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Mais uma vez, Ele é fiel para cumprir, declare, tudo que me prometeu. É da vontade de Deus transbordar na tua vida, é da vontade de Deus manifestar o transbordar, a cura, a salvação, a libertação sobre a tua vida. Então saia desse lugar de incredulidade, creia, porque Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Amém. O que Deus já prometeu para ti, tu deixou morrer. O que Deus colocou e um dia disse para a tua vida, tu serás isso, e tu deixou morrer. Eu oro para que nessa noite, sonhos voltem ao seu coração, promessas voltam ao seu coração. Talvez o diabo roubou do seu coração sonhos, planejamentos, e que volte ao seu coração nessa noite, porque Ele é fiel para cumprir. E daí, Abraão se torna o pai de multidões.
porque ele creu, meu irmão. Creu. A Sara veinha teve um filho. E um milagre aconteceu. Quer um milagre? Creia. Quer que o transbordar do Senhor aconteça no teu coração? Creia. Não duvide. A dúvida, ela anula a sua promessa, o seu milagre. E nós só vamos transbordar para a vida do nosso próximo a partir do momento que nós crer que Deus transbordou em minha vida. Você crê que Jesus já transbordou sobre a sua vida? Aleluia! Então diga assim comigo assim, ó, eu não vou, mais forte, vamos lá, para a gente sair com fé daqui. Eu não vou retroceder, mas eu vou perseverar para transbordar. Agora com mais alegria para dizer que pelo menos está com fé, vamos lá. Eu não vou retroceder, mas eu vou perseverar para transbordar. Aplauda Jesus então, se você vai transbordar, meu irmão. Glória a Deus! Oh! Glória a Deus! Tem uns demônios de incredulidade caindo nessa noite, amém? Glória a Deus! Então a consequência, a Bíblia diz que Romanos 10:17 diz, consequentemente, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Jesus, amém? A palavra de Deus. Como que nós ativamos a nossa fé? Como que nós exercitamos a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Por isso que você não pode perder nenhum domingo do culto de 2024. Por isso que você não pode perder um grupo de crescimento na semana. Por isso que você não pode perder um discipulado na semana. Porque tudo isso te faz ouvir a palavra de Deus e vai exercitar a tua fé. Mas muito mais do que isso. Por isso que todos os dias você precisa pegar a sua Bíblia e meditar nas Escrituras. Cara, é algo louco, meu irmão. É algo louco ler a Bíblia todos os dias. Aí a pessoa fala, mas eu leio e não entendo nada. Isso é coisa de preguiçoso. Entende sim, lê que daqui a pouco você vai entender. E a Bíblia ela é tão viva que ela começa a nos transformar, nos constranger, meu irmão. Ela é muito viva. Mesmo sem você entender, ela já começa a gerar algo em seu coração. Então por isso que nós precisamos, como cristão, todos os dias, ler as Escrituras, permanecer nela, praticar, falar dela. Nós precisamos ler. Leia a Bíblia, por gentileza. Fala para o seu irmão assim, ó, leia a Bíblia. O marido fala para a sua esposa assim, olha, eu não te vi mais pegando a Bíblia, minha esposa. Agora fala ao contrário para o seu marido ou esposa, não vi você pegando mais a Bíblia, o que está acontecendo? Meu filho, por que você não está pegando mais a Bíblia? O que está acontecendo? Sabe, nós precisamos ler a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Às vezes antes de dormir, estamos deitados e meu coração se enche de alegria, porque eu pego a Bíblia para ler, ela já está com a Bíblia dela também lendo. A gente precisa ler juntos a Bíblia. Leia a Bíblia, cara. Leia a Bíblia que vocês vão crer em tudo que Ele prometeu. Aí quando cantar essa canção aqui, seu coração vai se encher de alegria e vai dizer, eu creio, Jesus. E o milagre acontece. Então, para transbordar, meu irmão, tem que ler a Bíblia. Tem que conhecer as Escrituras, tem que conhecer as promessas de Jesus, tem que conhecer o que Jesus fala de ti. O diabo fala que você não é nada, mas a Bíblia diz que você é filho e co-herdeiro com Cristo Jesus. Cara, vai ler a Bíblia. Aleluia, amém? Vamos transbordar nesse ano a partir do nosso posicionamento em Cristo e nas Escrituras. E meu irmão, a segunda atitude que vai nos impedir de transbordar, aqui é sério também.
Segunda atitude, e a última que eu vou falar, que vai nos impedir de transbordar, é andar na carne. É andar no pecado. É andar na carnalidade. Se nós cristãos andamos em carnalidade, desejando, fazendo as coisas que a carne deseja, todo dia, nós não vamos transbordar, amém? Então nós entendemos e sabemos que toda pessoa que se converte, que é um novo nascido, que entrega a sua vida para Jesus, que começa a caminhar com Jesus, todos os dias, ele tem uma decisão e vai decidir quem vai governar a sua vida. Olha só, isso é profundo, você tem que prestar atenção. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, todos os dias você vai decidir quem governa a sua vida. Se é a natureza da carne que deseja o pecado, ou a natureza do espírito que deseja as coisas do céu. Todos os dias você escolhe se você vai ser conduzido pelo céu ou pela terra, pelo pecado ou pela santidade. Todos os dias. Todos os dias. Nós somos feitos do pó da terra, amém? Carne. Deseja o pecado, é caído. Mas o Senhor soprou o seu espírito na narina de Adão, que é algo do céu. Adão tinha que escolher todos os dias quem ia governá-lo, a natureza pecaminosa, carnalidade ou a do espírito. Todos os dias você tem essa escolha, eu vou andar na carne ou vou andar no espírito. E olha só um texto que vai nos ensinar sobre isso, Romanos capítulo 7, versículo 15. Andar no Espírito sempre vai nos levar a ter prazer na lei do Senhor, na santidade. Mas andar na carne sempre vai nos dar desejo e vontade de praticar o pecado, aquilo que nós praticávamos, amém? Depois que você se converteu, foi tudo maravilha? Não, todo dia você tem uma escolha. Vamos lá, Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, olha só, nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo está nos ensinando, ele está falando que existe uma natureza dentro de nós também. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne. Ele já está mostrando que carne não é boa. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Por onde? Pela carne. Então, pela segunda vez, Paulo revela para nós que há uma natureza dentro de nós também, que briga todos os dias com o nosso espírito. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. Então, olha, vou ler de volta o versículo 21 aqui, ó. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Olha só, aqui é a ação do Espírito Santo dentro de ti, ó. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Então Paulo está mostrando que existe duas naturezas. Tem uma natureza que não quer fazer a lei de Deus e quer fazer a lei da carne, a vontade da carne. Mas existe uma natureza que quer a lei de Deus, que quer andar em santidade, que é a do Espírito. Versículo 23, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo,
guerreando contra o meu íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará sobre o corpo, deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Olha como é claro aqui, Paulo mostrando que existe duas naturezas. A natureza da carne, que leva ao pecado e à condenação, e a natureza do Espírito, que leva à santidade e à salvação. Natureza da carne, que leva ao pecado e não transborda. Natureza do Espírito, que anda em santidade e transborda. Então, Paulo aqui ele está falando para nós crentes, que já se convertemos, que entregamos nossa vida para Jesus, que agora dentro de si tem um prazer pela lei do Senhor. Ele está falando para nós andar em santidade. Como nós vamos andar em santidade então? Para transbordar, andando no Espírito. Então nós como cristãos temos uma responsabilidade todos os dias. Qual é? De dominar a carne. Nós temos essa responsabilidade todos os dias de dominar a carne. Por isso então que Jesus diz que nós temos que vigiar e para não, porque depois da tentação, caiu na tentação, ela se torna o quê? Pecado. Então Jesus vai dizer isso, vigia e ora para vocês não andar na carne, porque senão vocês vão pecar, e vocês não vão transbordar. Então, tem uma mulher que se chama Valnice Milhomes, que diz que a carne não converte, tem que ir para a cruz. Então a tua carne, meu irmão, jamais vai se converter, mas você tem que levá-la para a cruz. Por isso que nós precisamos estar na cruz, por isso que nós precisamos estar em Cristo, junto com o Espírito Santo. 1 Pedro 1,14, olha só esse texto, que tremendo. E essa Valnice Milhomes, né, que diz que a carne não se converte, mas tem que ir para a cruz, ela usa Gálatas 5,24 para basear isso. Ela diz assim, os que pertencem, o texto, né, diz de Gálatas 5,24, diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então nós temos que crucificar a carne, porque senão ela sempre vai estar nos tentando levar para o pecado. Mas 1 Pedro 1,14 diz, como filhos obedientes, amém? Não se deixe moldar pelos maus desejos de antes. Olha só, aqui está falando para cristão. Nós tínhamos maus desejos, amém? Os pecados que nós cometimos. Mas agora a gente somos filhos obedientes, que nós não devemos moldar pelos maus desejos de antes, quando vivia na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que te chamou, sejam também o quê? O que o Senhor fala para você ser? Em toda a sua conduta. Então, Pedro está dizendo que nós devemos ser santo em toda a nossa conduta. Versículo 16, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós podemos afirmar que a santidade, como o pecado, é uma questão de natureza. Você decide andar em santidade, meu irmão, como você decide andar no pecado. Porque eu não consigo vencer esse pecado. Você está pecando porque você quer pecar. Porque se Pedro diz assim, sejam santos, a Bíblia jamais vai dizer algo que você não possa conseguir fazer. Se a Bíblia está dizendo sejam santos, é porque dá de ser santos. Se a Bíblia diz que está dizendo que se pode andar em santidade, nós
podemos andar em santidade. Cutuca o seu irmão para ele não dar uma cochiladinha. Amém? Então, agora é uma decisão, meu irmão, minha e tua. É uma decisão minha e tua, todos os dias. Deixar a carne governar para o pecado ou deixar o Espírito governar para a santidade. Todos os dias nós temos uma escolha, é verdade. Tinha um pregador famoso que falava assim que depois que ele se converteu, nem pecar em paz ele não conseguiu mais. Não é verdade? Porque há duas naturezas dentro de nós, a do Espírito e a da carne, lutando. Conta essa fofoca, vai, conta essa fofoquinha, mas daí tem aquele outro lado. Não, cara, Deus abomina a fofoca. Faz sentido? Então, há duas naturezas e nós decidimos, meu irmão, todos os dias, a escolher quem vai te governar. Toses diz assim, ó, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Santos, amém? Vocês santos? Vocês são santos? Mas sem santidade são uma tragédia para o cristianismo. Porque Deus chama para nós sermos santos. Mas se nós não manifestamos santidade, nós só estamos sujando a imagem do cristianismo, o evangelho. E algo que eu aprendi, que a matéria-prima, por isso que eu não botei aqui um destaque de dizer que o diabo pode impedir de transbordar. Mas se nós andar no pecado, nós vamos dar matéria-prima para que ele possa trabalhar na sua vida. O diabo só lida na sua vida quando você dá matéria-prima para ele, que é andar na carne, nos desejos, nas paixões. Aí ele pode atuar em sua vida. A matéria-prima que o diabo vai trabalhar na sua vida é o pecado ao qual nós praticamos. Mas aqui não há pessoas que praticam pecado, amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Aí surge uma pergunta. Como vamos então, para a gente finalizar, como vamos então andar em santidade? Como? Como que vamos andar em santidade e não andar na carne? Na vida cristã, meus irmãos, existe como se fosse um tripé, parecido com esse que está segurando a câmera. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Ao qual eles sustentam tudo junto. Mas nós cristãos, nós temos um tripé, que vai nos sustentar a andar em santidade, que o primeiro é oração, segundo, leitura da palavra, meditação na palavra, e terceiro, jejum. Para você andar em santidade, você precisa, para essa câmera não cair, ela precisa do tripé. Então nós precisamos, uma vida cristã, andar em conjunto essas três coisas: oração, palavra e jejum. Por isso que nós, como líderes dessa igreja, nós somos intencional a fazer nesse mês, o mês do transbordar, e pregar sobre transbordar, e inculcar na nossa cabeça que é para transbordar, que tem promessa de transbordar, ensinando pela palavra para transbordar, porque é um pé. Por isso que nós temos a escola de oração que vai se iniciar nessa terça-feira, para fazer a igreja orar, para ela andar em santidade, para ela transbordar. Esse é o outro pé. Por isso que nós sempre estamos falando de jejum, e a partir de amanhã nós temos o jejum de Daniel, amém? Quem está acompanhando? Então nós vamos a partir de amanhã, a partir de hoje, à meia-noite, nós temos o nosso jejum de Daniel. 12 dias, só com legumes, frutas, raízes, e a gente vai estar botando na internet lá o que pode comer e o que não pode. Esses 12 dias, cada dia consagrando um mês do nosso ano de 2024. Você vai estar nessa? Se você quiser transbordar, você precisa estar jejuando, orando e lendo, meu irmão. Porque assim nós vamos andar em santidade.
e sem santidade não veremos ao Senhor. Então, por isso que nós somos intencionais de ver uma igreja transbordando. Quantas milhares de vezes o pastor falou: ora, jejua, lê a Bíblia, porque é o tripé do cristão, meu irmão. Fala para o seu irmão aí, o tripé do cristão é oração, leitura da palavra e jejum. Agora fala assim aí, vamos transbordar no ano 2024? Então, meus irmãos, para a gente finalizar, esses são os 2 pontos que a gente vai impedir de Deus transbordar na sua vida. A incredulidade, mas a incredulidade ela vai cair por terra a partir do momento que você é um leitor da palavra de Deus. E que você, junto com o Espírito Santo, vai praticar aquilo que você lê. E para andar em santidade, também é leitura da palavra de Deus, também é oração e também é jejum. Então não existe uma vida cristã sem o tripé. Não existe um transbordar sem esse tripé. Você está disposto e disponível para fazer isso? Então se coloque de pé para a gente orar. Então Deus quer transbordar na sua vida. Presta atenção aqui. Deus quer transbordar na sua vida para você transbordar na vida do teu próximo. Então, não o impeça. Ao qual o texto nós lemos. Não impeça. Nós vamos impedir como? Incredulidade e falta de santidade. Não impeça. Porque Deus deu um tripé para nós andar: jejum, oração e palavra.